Olá! Apresentaremos a vocês o trabalho intitulado Análise da ocorrência de disfunções do assoalho pélvico em adultos jovens do sexo masculino, um estudo observacional transversal das acadêmicas Caroline Conceição de Abreu e Tianine Brito Gonçalves, orientado pelas professoras Maria Beatriz Alvarenga de Almeida e doutora Fernanda Saltiel Barbosa Veloso. Segundo a International Continence Society, o assoalho pélvico é uma estrutura constituída por músculos, fáscias e tecido neural, cuja função depende de complexas e dinâmicas relações entre essas estruturas, os ligamentos e o suprimento vascular. Tais estruturas funcionam como uma rede de sustentação para os órgãos pélvicos e vísceras abdominais, promovem o fechamento voluntário dos esfíncteres uretral e anal e são também importantes para a função sexual. Em relação às disfunções do assoalho pélvico, sua etiologia é multifatorial e podem ser causadas por uma variedade de questões tanto psicológicas quanto biológicas. No que se refere às disfunções no sexo masculino, a maioria das pesquisas sobre fatores biológicos tem se concentrado em alterações hormonais, como, por exemplo, a deficiência androgênica, que causa diminuição da produção de testosterona pelo organismo, os distúrbios neurológicos, como, por exemplo, as escleroses, que afetam o trato urinário e resultam em disfunções miccionais, e os problemas vasculares, como por exemplo a síndrome da artéria pudenda, uma síndrome caracterizada por diminuição do fluxo sanguíneo no pudendo, dificultando então a penetração. Além disso, é importante ressaltar que algumas profissões podem reunir condições favoráveis para o surgimento de disfunções do assoalho pélvico, como por exemplo os atletas de alto rendimento nas mais diversas modalidades. Embora o fator de risco mais importante para a disfunção do assoalho pélvico nas mulheres seja a gravidez, nos homens os fatores de risco incluem envelhecimento, atrofia muscular, lesão, obesidade, histórico cirúrgico principalmente de prostatectomia, exposição à radiação, tabagismo, traumas e condições que resultam em aumento da pressão intraabdominal, incluindo constipação crônica. As principais disfunções do assoalho pélvico referentes ao sexo masculino são a hiperatividade da musculatura do assoalho pélvico, caracterizada por dificuldade de relaxamento da musculatura e de sinergia, a prostatite crônica, que é uma doença inflamatória da próstata, a síndrome da dor pélvica crônica, caracterizada por dor na pelve, no abdômen e órgãos genitais, e sintomas do trato urinário de natureza obstrutiva ou irritativa, que geralmente está associada a problemas com a micção, defecação e ou atividade sexual, sendo que essa dor pode ocorrer tanto com o paciente sentado, em pé, durante atividades de rotina diária ou atividade sexual. As incontinências urinal e anal, definida clinicamente como perda involuntária de urina, fezes ou gases pela Sociedade Internacional de Continência, e por último as disfunções sexuais, que incluem disfunção erétil, que é a incapacidade de obter uma ereção suficientemente rígida para a penetração e manter essa ereção por tempo suficiente para completar uma relação sexual satisfatória. A ejaculação precoce, definida pela The International Society for Medicine Sexual como ejaculação que sempre ou quase sempre ocorre antes ou dentro de cerca de 1 minuto após a penetração, e incapacidade de atrasar a ejaculação em todas ou quase todas as penetrações. Segundo Bergermans e Peterson, tais disfunções apresentam mecanismos fisiopatológicos semelhantes e compartilham fatores de risco comuns, portanto não é incomum para várias disfunções coexistirem no mesmo paciente. Essas disfunções são consideradas por muitos homens como uma parte crítica de sua saúde e bem-estar geral. Além disso, têm sido associadas à redução da qualidade de vida e relações interpessoais negativas, incluindo menor desejo sexual e sintomas depressivos. Baseadas nessas informações, desenvolvemos duas problematizações, sendo a primeira, quais disfunções do assoalho pélvico mais frequentes em homens, e a segunda, se existe relação entre o perfil clínico, o perfil sociodemográfico e a ocorrência dessas disfunções em homens. Portanto, o objetivo primário deste estudo será descrever as disfunções do assoalho pélvico mais frequentes em homens e o objetivo secundário, investigar se há relação entre o perfil clínico e o perfil sociodemográfico de homens que apresentam disfunções do assoalho pélvico. Sendo assim, como hipótese nula deste estudo, temos que não haverá relação significativa entre a frequência de disfunções do assoalho pélvico, o perfil clínico e o perfil sociodemográfico em adultos do sexo masculino, e como hipótese alternativa, foi colocado que sim, haverá relação significativa entre esses fatores e a respectiva população. Segundo Lopes, pouco se sabe em relação à ocorrência de disfunções do assoalho pélvico em homens, devido à escassez de estudos e ao fato de que esta população procura menos os serviços de saúde quando comparados com a população feminina. Além disso, os estudos já conduzidos incluíam sujeitos usuários de serviço de saúde que possivelmente apresentavam quadros clínicos ou estavam em uso de medicamentos. Portanto, faz-se necessário um estudo com a população de homens considerados rígidos para estimar a ocorrência e a autopercepção em relação a essas disfunções. Propomos, então, identificar e caracterizar os fatores relacionados às disfunções do assoalho pélvico, pois podem levar ao desenvolvimento de estratégias preventivas, diagnósticas e terapêuticas eficazes.
Nosso estudo trata-se de um estudo de natureza observacional e de corte transversal. O delineamento deste estudo foi descrito conforme as diretrizes da iniciativa Strobe, a fim de melhorar a qualidade de apresentação e a descrição dos estudos observacionais. O nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a fim de contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, e foi realizado um cálculo amostral considerando 5% de significância e 10% de erro, obtendo um tamanho amostral de 97 participantes. Serão incluídos neste estudo adultos jovens e saudáveis com idade média entre 18 e 40 anos. Essa faixa etária foi considerada porque, segundo a literatura, a prevalência de disfunções aumentam consideravelmente acima dos 40 anos. Além disso, essa população passa a apresentar mais problemas de saúde, alterações hormonais, aumento da ingestão de fármacos. Serão adotados como critérios de exclusão homens analfabetos que apresentam histórico de câncer ou estão em tratamento com radioterapia pélvica, uma vez que estes fatores podem influenciar nos resultados dessa pesquisa. Os participantes serão recrutados por conveniência por meio de redes sociais e os dados serão coletados através de dispositivos móveis, utilizando um formulário eletrônico criado no Google Forms. Esse formulário conterá um questionário e o termo de consentimento livre e esclarecidos, com todas as informações e esclarecimentos sobre essa pesquisa. Após concordarem com o TCLE, os voluntários serão submetidos a uma avaliação realizada por meio de um questionário formulado por nós, especialmente para essa pesquisa. Ele é composto por 23 perguntas embasadas de questionários já validados, uma vez que não há um instrumento específico na literatura para investigar os sinais e sintomas de disfunções do assoalho pélvico no sexo masculino. De acordo com os objetivos do estudo, as seguintes variáveis serão investigadas: dados sociodemográficos que incluem idade, estado matrimonial, cor e raça, escolaridade, ocupação e hábitos de vida, características clínicas como altura, peso e antecedentes pessoais, sintomas como disfunção miccional e defecatória, dor na região pélvica, disfunção erétil e ejaculação precoce, e o impacto na qualidade de vida, onde vamos avaliar o nível de satisfação geral em relação à saúde, alterações hormonais e limitações de atividade e participação. A investigação será referida às últimas 4 semanas. Após a coleta de dados, as informações serão tabuladas em um banco de dados construídos no Microsoft Excel 2013 para análise estatística dos mesmos. As variáveis numéricas serão apresentadas como média e desvio padrão e serão submetidas ao teste de normalidade de Anderson-Darling, e para comparação das médias será utilizado o teste T ou o teste de Mann-Whitney. As variáveis categóricas serão apresentadas como frequências absolutas e relativas e será utilizado o teste exato de Fisher ou o teste Qui quadrado para sua análise. Será utilizado o nível de significância de 5% e os dados serão analisados no software R versão 3.6.3. O desenvolvimento deste estudo apresenta riscos em relação à promoção de desconforto ao participante, uma vez que este precisará responder questões íntimas, e riscos em relação à confidencialidade dos dados. Para minimizar possíveis desconfortos, será esclarecido no questionário que o participante não será obrigado a responder questões que ele considere invasivas ou constrangedoras. Para a confidencialidade, os dados coletados serão organizados em uma planilha eletrônica e armazenados em um computador com acesso restrito apenas aos responsáveis por essa pesquisa. Como prováveis benefícios, disponibilizaremos informações e orientações gerais através de uma cartilha sobre a saúde do homem por e-mail. Caso seja identificado através da análise das respostas de algum participante alguma disfunção do assoalho pélvico que necessite de melhor observação e cuidado profissional, este participante receberá aconselhamento de uma fisioterapeuta pós-graduanda em fisioterapia em saúde da mulher e do homem de forma gratuita. Este é o nosso cronograma. Para o segundo semestre de 2020 está prevista a coleta de dados e para o primeiro semestre de 2021 está prevista a análise dos resultados, bem como a elaboração do artigo final. Essas são as referências que utilizamos para montar essa apresentação. E gostaria de agradecer à Faculdade de Ciências Médicas e ao Núcleo de Pesquisa e Extensão por toda a assistência e a todos por assistirem a essa apresentação. Obrigada!